Um milionário vive recluso desde que perdeu a família em um acidente. Tudo muda quando um menino perdido entra em sua casa chorando de frio e fome. O que seria uma noite qualquer se torna o início de um elo improvável. E esse encontro inesperado desperta um amor que ele acreditava ter morrido para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A mansão erguia-se imponente no bairro do Morumbi, em São Paulo, mas sua grandeza já não impressionava ninguém. Os muros altos, cobertos por era selvagem, escondiam jardins que um dia foram impecáveis e agora se perdiam em capim alto e flores murchas. As janelas permaneciam fechadas, com cortinas pesadas impedindo qualquer raio de sol de entrar. Era como se a própria casa tivesse morrido junto com quem a habitava. Eduardo Almeida tinha 42 anos, mas parecia carregar o peso de uma existência muito mais longa. Alto, de cabelos escuros, já salpicados de fios brancos, movia-se pela casa como um fantasma. 3 anos haviam se passado desde o acidente. 3 anos desde que sua esposa Helena e sua filha Júlia partiram numa viagem de fim de semana e nunca mais voltaram. O motorista perdeu o controle na estrada molhada pela chuva e o carro capotou várias vezes antes de cair no barranco. Eduardo não estava no carro naquele dia. Tinha ficado para terminar um projeto importante no escritório. Um projeto que agora não significava mais nada. Desde então, afundou-se no silêncio. Pediu demissão do emprego de engenheiro civil, cortou contato com amigos e parentes, parou de atender o telefone. As correspondências se acumulavam na caixa do correio sem serem abertas. Vizinhos tentaram se aproximar no início, levando comida, oferecendo companhia, mas Eduardo sempre recusava com educação fria. Preferia a solidão. Preferia viver entre os móveis cobertos por lençóis brancos e os retratos que evitava olhar, mas não conseguia retirar das paredes. Seus dias eram todos iguais. Acordava tarde, preparava um café que mal bebia, vagava pelos cômodos da casa sem destino. Às vezes ficava horas sentado na poltrona da sala, olhando para o nada. Outras vezes subia até o quarto da filha, que permanecia intocado, com os brinquedos arrumados, os livros infantis na estante, o edredom rosa com estampa de unicórnios. Tocava de leve nos objetos como se tivesse medo de quebrá-los. E então saía rapidamente, com o peito apertado e os olhos ardendo. A noite de outubro chegou fria e úmida. Eduardo estava na cozinha, esquentando uma sopa pronta que comprara no mercado havia semanas, quando ouviu um barulho na sala. Seu primeiro pensamento foi ignorar. Podia ser o vento, um gato que entrara pela janela entreaberta da despensa, qualquer coisa. Mas o barulho continuou, agora acompanhado de um choro baixo, sufocado, infantil. Eduardo sentiu o coração disparar. Não podia ser. Deixou a panela no fogo e caminhou devagar até a sala, acendendo as luzes pelo caminho. E então viu. Um menino pequeno, magro demais para a idade, estava encolhido perto da porta da frente. Suas roupas estavam sujas e rasgadas nas barras, o rosto manchado de lágrimas e poeira. Os olhos escuros arregalados de medo, mas também de desespero. Não devia ter mais que 7 anos. Tremia tanto que seus dentes batiam um no outro. Eduardo parou, sem saber o que fazer. Há quanto tempo não via uma criança de perto? Há quanto tempo não conversava com alguém além do entregador de mercado? O menino olhou para ele e começou a chorar mais alto, como se tivesse segurado tudo até aquele momento, e agora não conseguisse mais conter. Eduardo se ajoelhou devagar, mantendo distância para não assustá-lo ainda mais. Tentou suavizar a voz, embora estivesse enferrujada de tanto silêncio. Como você entrou aqui? O menino fungou, limpando o nariz com a manga da camiseta surrada. A porta estava aberta. Eu só queria um lugar para ficar. Tô com frio. E fome. E minha mãe não voltou. A voz saía entrecortada, cheia de soluços. Eduardo sentiu algo estranho se mover dentro do peito, algo que achava ter morrido junto com Helena e Júlia. Era compaixão. Ou talvez fosse apenas o instinto humano básico de proteger uma criança vulnerável. Onde está sua mãe? Não sei. Ela saiu para trabalhar
e disse que voltava. Mas já faz muito tempo. Eu fiquei sozinho. Tentei esperar, mas a comida acabou. Aí eu saí para procurar ela e me perdi. Andei, estava escuro, estava com medo. Vi sua casa com a porta aberta e entrei. Eduardo percebeu então que realmente tinha deixado a porta destrancada. Ultimamente andava tão distraído que esquecia de trancar portas, fechar janelas. Não que importasse. Não tinha mais nada a perder. Qual é seu nome? Gabriel. Eduardo. Você. Está com fome, Gabriel? O menino assentiu com tanta força que o corpo inteiro balançou. Eduardo se levantou e estendeu a mão, hesitante. Gabriel olhou para a mão por um momento, depois a segurou com força, como se tivesse medo de que Eduardo desaparecesse se ele soltasse. Na cozinha, Eduardo serviu a sopa ainda quente em uma tigela funda e colocou o pão ao lado. Gabriel devorou tudo em silêncio, apenas com o som da colher batendo na louça. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão e olhou para Eduardo com gratidão tão pura que doeu. Eduardo preparou um banho morno, encontrou uma camiseta velha dele que servia como vestido no menino e improvisou uma cama no sofá da sala com cobertores limpos. Gabriel se enrolou todo, apenas com o rosto de fora, os olhos já pesados de sono. Você vai embora? A pergunta saiu carregada de pânico. Não. Vou ficar aqui na poltrona. Pode dormir. Gabriel fechou os olhos, mas a cada minuto os abria de novo, conferindo se Eduardo ainda estava ali. Aos poucos, o cansaço venceu e ele adormeceu, a respiração finalmente tranquila. Eduardo ficou acordado a noite toda, observando aquele menino desconhecido em sua sala. Quantas vezes fizera isso com Júlia quando ela era pequena e tinha pesadelos? Quantas vezes ficara ao lado da cama dela, só para ter certeza de que estava bem? A lembrança era dolorosa, mas pela primeira vez em 3 anos, não era apenas dor. Havia algo mais. Uma pontada de propósito, talvez. Quando o sol começou a entrar pelas frestas das cortinas, Gabriel acordou gritando, as mãos agarrando o cobertor com desespero. Eduardo levantou-se num pulo e foi até ele, sentando-se na beirada do sofá. Foi só um pesadelo, você está seguro. O menino chorava, o corpo sacudindo. Eduardo, sem pensar muito, colocou a mão no ombro dele, um gesto pequeno, mas que pareceu acalmar Gabriel. Aos poucos, os soluços diminuíram e ele voltou a se deitar, ainda segurando a mão de Eduardo como se fosse uma âncora. Quando Gabriel voltou a dormir, Eduardo finalmente se permitiu sentir o peso de tudo aquilo. Havia um menino perdido em sua casa, um menino que precisava de ajuda, e ele, Eduardo, que havia se trancado do mundo por tanto tempo, agora tinha uma escolha. Podia ligar para as autoridades, entregar Gabriel ao sistema, voltar para sua solidão. Ou podia fazer algo diferente. Pela manhã, Gabriel acordou mais calmo. Eduardo preparou café com leite, torradas com manteiga e suco de laranja. Enquanto o menino comia, Eduardo puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente. Gabriel, preciso que você me conte tudo. Onde você mora? Qual o nome da sua mãe? Você lembra de alguma coisa que possa me ajudar a encontrá-la? Gabriel mastigou devagar, pensando. A gente morava numa casa pequena. Longe daqui. Tem um mercado perto e uma escola. Minha mãe se chama Mariana Silva. Ela trabalhava limpando casas, mas nunca dava dinheiro. Aí ela falou que ia arrumar um emprego novo, melhor, e que ia ter que ficar longe um tempinho. Mas disse que voltava. Só que não voltou. Há quanto tempo ela saiu? Não sei. Acho que faz muitos dias. Eu contava, mas perdi a conta. Eduardo sentiu uma pontada de raiva. Como uma mãe podia deixar um filho sozinho assim? Mas logo percebeu que talvez a história fosse mais complicada do que parecia. Talvez Mariana não tivesse escolha. Talvez ela estivesse presa em algum lugar, sem conseguir voltar. Ou talvez algo pior tivesse acontecido. Você se lembra do endereço da sua casa? Gabriel balançou a cabeça, mas eu lembro como chegar. Se a gente andar, eu acho. Então vamos. Vamos encontrar sua mãe. A determinação na voz de Eduardo o surpreendeu. Fazia tanto tempo que não se importava com nada, que não tomava nenhuma atitude. Mas ali, olhando para aquele menino que o encarava com esperança,
sentiu que precisava fazer isso. Não apenas por Gabriel, mas por si mesmo também. Pegaram o carro, um sedã preto que Eduardo mal usava. Gabriel indicava o caminho com incerteza, mas aos poucos as ruas começaram a ficar familiares para ele. Saíram do Morumbi e passaram por bairros cada vez mais simples, até chegarem a uma região periférica da zona sul de São Paulo. As casas eram pequenas, coladas umas nas outras, com pinturas descascadas e janelas com grades. Crianças brincavam na rua, vendedores ambulantes gritavam suas ofertas, o som de música alta vinha de alguma casa próxima. É ali. Gabriel apontou para uma casa de portão verde com muros baixos e um quintal minúsculo. Eduardo estacionou e os dois desceram. O portão estava entreaberto. Gabriel empurrou e entrou correndo, chamando pela mãe. Eduardo o seguiu, sentindo um aperto no peito com o que encontraria. A casa estava em silêncio. A porta da frente não tinha tranca, apenas uma madeira encostada. Dentro, o cenário era desolador. Móveis velhos cobertos de poeira, um sofá rasgado, uma televisão antiga que nem ligava mais. Na cozinha, pratos sujos empilhados na pia, restos de comida estragada, moscas voando. No quarto pequeno que Gabriel dividia com a mãe, apenas uma cama de solteiro com lençóis encardidos e um colchonete no chão. Roupas espalhadas, uma mala aberta, documentos jogados por cima da cômoda. Eduardo vasculhou os papéis enquanto Gabriel olhava ao redor, os olhos enchendo de lágrimas novamente ao perceber que a mãe realmente não estava ali. Entre contas atrasadas, recibos velhos e boletos vencidos, Eduardo encontrou algo, um folheto de uma agência de empregos com uma anotação à mão no verso. Emprego com moradia, início imediato. E um endereço, Rua das Acácias, 1247, Granja Viana. Eduardo pegou também um calendário que estava pendurado na parede. As datas estavam riscadas com caneta, uma por uma, até chegar ao dia 23 de setembro. Hoje era 15 de outubro. Mariana tinha saído havia quase um mês. Gabriel segurava um desenho que estava sobre a cama. Era um desenho infantil, feito com lápis de cor, mostrando uma mulher e um menino de mãos dadas com um sol amarelo brilhante no céu. Embaixo, com letra trêmula, estava escrito: Mamãe volta logo. Outro papel tinha a frase: Senti sua falta hoje. Eduardo sentiu um nó na garganta. Guardou o folheto no bolso e se agachou ao lado de Gabriel. Vamos encontrar sua mãe, eu prometo. No caminho de volta ao carro, Eduardo notou uma vizinha mais velha observando da janela. Parou e foi até ela. A senhora conhece Mariana? A mulher que morava naquela casa? A vizinha assentiu, desconfiada. Conheço. Por quê? Sou amigo da família. Estou tentando encontrá-la. A mulher franziu a testa. Ela saiu faz tempo. Deixou o menino sozinho. Eu tentei ajudar. Levei comida algumas vezes, mas o menino sumiu também. Achei que tinham ido embora juntos. Ela disse para onde ia. Falou que tinha arrumado um emprego bom, longe, com casa e tudo. Disse que voltava a buscar o menino em poucos dias, mas nunca mais apareceu. Eu até pensei em ligar para o conselho tutelar, mas fiquei com dó. Sei como é difícil. Eduardo agradeceu e voltou ao carro. Gabriel estava calado, abraçando o desenho contra o peito. No dia seguinte, Eduardo foi até a agência de empregos indicada no folheto. Era um escritório pequeno num prédio comercial no centro de São Paulo, com sala apertada, ar-condicionado barulhento e cartazes amarelados nas paredes, anunciando vagas de faxineira, cozinheira, diarista. Atrás da mesa, uma recepcionista de unhas compridas e postiças digitava no celular sem olhar para ele. Bom dia. Estou procurando informações sobre Mariana Silva. Ela conseguiu uma vaga por meio desta agência há cerca de um mês. A mulher ergueu os olhos entediada. A gente não pode dar informação sobre clientes. Sou um parente. Preciso localizá-la com urgência. Mesmo assim, não posso ajudar. Tem que trazer documentos, autorização, essas coisas. Eduardo respirou fundo tentando manter a calma. O filho dela está comigo.
Um menino de 7 anos que ficou abandonado porque a mãe saiu para trabalhar e não conseguiu voltar. Se a senhora não me der essa informação, vou ter que procurar as autoridades e relatar que esta agência está enviando mulheres para empregos sem garantir que elas possam manter contato com as famílias. A ameaça funcionou. A recepcionista suspirou, irritada, e começou a procurar nos arquivos do computador. Mariana Silva, deixa eu ver. Ah, achei. Ela foi encaminhada para um trabalho de doméstica com moradia, inclusa num condomínio fechado na Granja Viana. Aqui diz que era para ser temporário, 3 meses de experiência. A família que contratou é os Mendonça. Endereço Rua das Acácias, 1247. Eduardo anotou tudo. Ela tinha autorização para sair? Para visitar a família? Isso eu não sei, a gente só faz o encaminhamento. O resto é entre ela e o patrão. Eduardo saiu da agência com uma mistura de alívio e preocupação. Pelo menos agora sabia onde Mariana estava. Mas por que ela não tinha voltado? Por que não tinha buscado o filho? Algo não estava certo. De volta à mansão, encontrou Gabriel brincando no jardim com gravetos, fazendo desenhos na terra. O menino correu até ele assim que viu o carro. Achou minha mãe? Sei onde ela está. Vamos buscá-la amanhã. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que Eduardo o conhecera, e aquele sorriso iluminou o rosto magro do menino, de um jeito que fez Eduardo sentir que estava fazendo a coisa certa. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia no quarto de hóspedes que Eduardo improvisara com lençóis limpos e travesseiros fofos, Eduardo ficou na varanda olhando para as estrelas. Pensou em Helena e Júlia. Pensou em quanto tempo havia desperdiçado, se lamentando preso na dor, recusando-se a viver. E agora, por causa de um menino desconhecido que entrara em sua casa por acaso, sentia que talvez ainda houvesse motivo para acordar de manhã. Não sabia o que encontraria no dia seguinte. Não sabia se Mariana estaria bem, se aceitaria ajuda, se as coisas seriam resolvidas facilmente. Mas pela primeira vez em 3 anos, Eduardo Almeida sentia que tinha um propósito. E isso era mais do que suficiente para continuar. Na manhã seguinte, Eduardo acordou cedo e preparou um café da manhã completo. Panquecas, frutas, suco, café com leite. Gabriel desceu, correndo as escadas ainda de pijama emprestado, os olhos brilhando de expectativa. Sentaram-se juntos à mesa da cozinha, algo que Eduardo não fazia desde que Helena e Júlia partiram. A casa parecia diferente, mais viva, como se estivesse acordando de um sono muito longo. Depois que terminaram, Eduardo ajudou Gabriel a se vestir com roupas que tinham comprado no dia anterior numa loja de departamentos. Calça jeans, camiseta azul, tênis novos. Gabriel olhou para si mesmo no espelho e sorriu, passando a mão pelo tecido limpo e cheiroso. Fazia muito tempo que não tinha roupas novas. Vamos trazer sua mãe para casa, certo? Certo. Os dois entraram no carro e seguiram rumo à Granja Viana, uma região nobre nos arredores de São Paulo, conhecida pelos condomínios luxuosos e ruas arborizadas. O trajeto levou quase 1 hora, com Gabriel colado na janela, observando a paisagem mudar de prédios cinzentos e ruas movimentadas para casas amplas com jardins bem cuidados. Quando chegaram ao endereço, Eduardo entendeu imediatamente por que Mariana não tinha conseguido voltar. O condomínio era cercado por muros altos e portões de ferro com vigilância eletrônica. Um segurança uniformizado se aproximou do carro, carrancudo. Em que posso ajudar? Vim visitar. Uma funcionária que trabalha aqui. Mariana Silva. O segurança consultou uma prancheta. Mariana Silva? Ela trabalha para a família Mendonça, mas não consta aqui nenhuma autorização de visita. É urgente. Sou responsável pelo filho dela. O segurança olhou para Gabriel no banco de trás e hesitou. Pegou o rádio e falou com alguém do outro lado. Depois de alguns minutos, acenou para que Eduardo avançasse. Podem entrar, mas vou avisar a casa. Aguardem no portão principal. Eduardo estacionou em frente a uma mansão imensa, com fachada de vidro e pedra, jardins impecáveis e uma piscina reluzente aos fundos. Gabriel segurou a mão dele com força, nervoso. A porta da frente se abriu e uma mulher de meia idade, com roupas elegantes e expressão altiva,
desceu os degraus. Ao lado dela, um homem de terno, provavelmente o marido. Quem são vocês e o que querem com minha funcionária? Eduardo manteve a voz firme. Sou Eduardo Almeida. Este é Gabriel, filho de Mariana Silva. Vim trazer o menino para ver a mãe. A mulher franziu o rosto, claramente incomodada. Mariana não mencionou que tinha um filho. Nosso contrato é claro, funcionários com residência inclusa não podem ter visitantes sem autorização prévia. Muito menos crianças. Ela tem um filho, sim. E ele ficou sozinho durante quase um mês enquanto ela trabalha aqui. Preciso que ela veja o menino. Agora. O homem deu um passo à frente tentando intimidar. Olhe aqui, Sr. Almeida. Não sei quem você pensa que é, mas não pode simplesmente aparecer aqui e fazer exigências. Mariana é nossa empregada e segue nossas regras. Se ela mentiu sobre ter um filho, isso é problema dela. Eduardo sentiu a raiva crescer, mas manteve a compostura. Se vocês não me deixarem falar com Mariana, vou considerar que ela está sendo mantida aqui contra a vontade. E aí terei que acionar as autoridades. A ameaça funcionou novamente. A mulher revirou os olhos e fez um sinal para alguém dentro da casa. Minutos depois, Mariana apareceu. Mariana surgiu pela porta dos fundos da mansão, vestindo um uniforme simples de empregada doméstica, os cabelos presos num coque apertado. Tinha cerca de 30 anos, pele morena, olhos cansados que carregavam noites mal dormidas e preocupações sem fim. Quando viu Gabriel, seu rosto se transformou. A máscara de compostura se despedaçou e ela largou a escova de limpeza que segurava, correndo em direção ao filho. Gabriel! Mamãe! Os dois se encontraram no meio do jardim, abraçando-se com desespero. Mariana ajoelhou-se e cobriu o rosto do menino de beijos, as lágrimas escorrendo sem controle. Gabriel se agarrou a ela, como se temesse que fosse desaparecer de novo. Soluçavam juntos, sem conseguir falar, apenas sentindo a presença um do outro, depois de tanto tempo separados. Eduardo ficou parado, observando a cena com um nó na garganta. Aquilo era amor puro, desesperado, partido. A patroa de Mariana, ao contrário, batia o pé no chão com impaciência, os braços cruzados. Mariana, volte ao trabalho agora. Você não tem autorização para receber visitas. Mariana se levantou devagar, ainda segurando Gabriel contra si, e encarou a patroa com uma mistura de medo e coragem que nunca tinha demonstrado antes. Esse é meu filho. Faz um mês que não o vejo. A senhora não pode me impedir de abraçar meu próprio filho. Você mentiu no seu currículo. Disse que não tinha filhos. Nosso contrato é claro. Residência inclusa apenas para funcionários solteiros, sem dependentes. Crianças não são permitidas nesta propriedade. Eu não menti. Eu disse que morava sozinha e era verdade, mas eu tenho um filho, sim, e ele estava sendo cuidado. Só que eu não consegui voltar para vê-lo como tinha planejado. A senhora nunca me deu autorização para sair, porque você está em período de experiência. 3 meses sem folga, como combinamos. Depois disso, você teria um domingo por mês. Essas foram as condições que você aceitou. Eduardo deu um passo à frente, a voz firme e contida. Desculpe, mas isso é abusivo. Ninguém pode trabalhar 3 meses seguidos sem ver a família. Isso é contra a lei. O marido da patroa avançou, inflando o peito. Quem é você para vir aqui ditar regras na minha casa? Isso é um acordo privado entre nós e nossa funcionária. Se ela não está satisfeita, pode ir embora. Eduardo manteve o olhar fixo. E é exatamente isso que vai acontecer. Mariana vai comigo, junto com o filho dela. Mariana olhou para Eduardo, surpresa e agradecida, mas também assustada. Olhou para a patroa, para o marido e então para Gabriel, que ainda se agarrava à sua cintura. Sua voz saiu trêmula. Eu preciso desse emprego. Tenho contas atrasadas, não tenho outro lugar para morar. Se eu sair agora, não vou receber nem o que já trabalhei. A patroa sorriu com frieza. Exatamente. Então sugiro que se despeça do menino e volte ao trabalho. Caso contrário, considere-se demitida sem direito a nada. Eduardo sentiu a fúria explodir dentro dele. Havia tanto tempo que não sentia nada além de vazio, e agora era raiva.
raiva contra aquelas pessoas que exploravam a necessidade alheia, que tratavam seres humanos como objetos descartáveis. Quanto ela ganha aqui? O marido da patroa riu, desdenhoso. Isso não é da sua conta. Eduardo tirou a carteira do bolso e contou rapidamente as notas. Tinha o suficiente. Muito mais do que suficiente. Nem se lembrava da última vez que usara dinheiro. Estendeu a mão com um maço generoso. Aqui está o equivalente a 3 meses de salário. Mais do que o dobro do que ela receberia aqui. Agora, ela não deve mais nada a vocês. Mariana, pegue suas coisas. Vamos embora. Mariana olhou para o dinheiro, depois para Eduardo, sem entender o que estava acontecendo. Quem era aquele homem? Por que estava fazendo tudo isso por ela e por Gabriel? Mas não teve tempo de processar. Gabriel puxou sua mão e ela sentiu que, naquele momento, não importava mais nada. Apenas estar com o filho. Vou buscar minhas coisas. A patroa riu indignada. Você não vai encontrar outro emprego com essa ficha. Vou garantir pessoalmente que todas as agências da região saibam que você abandonou o trabalho. Faça o que quiser. Mariana entrou na casa correndo, subiu até o quartinho minúsculo que ocupava no andar de cima, juntou suas poucas roupas numa sacola de pano e desceu novamente. Não havia levado quase nada de casa, apenas o essencial. E agora estava voltando com ainda menos, mas com o que mais importava: a chance de estar perto do filho. No carro, o silêncio foi quebrado apenas pelos soluços abafados de Mariana, que segurava Gabriel no colo no banco de trás, apertando-o contra o peito, como se tivesse medo de que ele sumisse de novo. Gabriel, por sua vez, não parava de olhar para o rosto da mãe, tocando suas bochechas, seus cabelos, certificando-se de que era real. Eduardo dirigia em silêncio, dando-lhes espaço. Só quando estavam já longe do condomínio, Mariana finalmente conseguiu falar. Obrigada. Eu não sei quem você é, mas obrigada por cuidar do Gabriel, por me tirar daquele lugar. Eu não sei como vou pagar por tudo isso, mas eu juro que vou encontrar um jeito. Não precisa pagar nada, mas eu não posso aceitar caridade assim. Eu tenho minha dignidade. Eduardo olhou pelo espelho retrovisor, encontrando os olhos de Mariana. Não é caridade, é ajuda. E todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Mas por quê? Por que você está fazendo isso? Nem me conhece. Eduardo hesitou. Não sabia bem como explicar. Como dizer que estava fazendo aquilo tanto por eles quanto por si mesmo? Que Gabriel tinha entrado em sua casa e, sem saber, começara a desmontar as paredes que Eduardo construíra ao redor do coração? Porque seu filho precisava de você. E porque eu sei o que é perder quem amamos. Mariana percebeu a dor escondida naquelas palavras e não insistiu. Apenas murmurou outro agradecimento baixinho e voltou a abraçar Gabriel, agora em silêncio, deixando as lágrimas caírem livremente. Quando chegaram à mansão do Morumbi, Mariana olhou ao redor impressionada e desconfortável. A casa era enorme, com portões automáticos, jardins amplos mesmo que descuidados, e uma estrutura que devia ter pelo menos 8 quartos. Como alguém morava sozinho num lugar daqueles? Eduardo mostrou a eles a casa. O quarto de hóspedes onde Gabriel tinha dormido, agora com lençóis limpos e um ursinho de pelúcia que Eduardo comprara no dia anterior, sem nem pensar muito. Mariana segurou o brinquedo com delicadeza, surpresa. Você comprou isso para ele? Achei que ele ia gostar. Gabriel abraçou o ursinho com força, encostando o rosto no pelo macio. Obrigado, seu Eduardo. Pode me chamar só de Eduardo. Mariana foi levada a outro quarto, este maior, com uma cama de casal, um guarda-roupa espaçoso e uma janela que dava para o jardim. Ela colocou a sacola no chão e se sentou na beirada da cama, ainda processando tudo. Eduardo ficou na porta, sem saber exatamente o que dizer. Pode ficar aqui o tempo que precisar, sem pressa, até você se organizar. E o que você quer em troca? A pergunta saiu mais dura do que Mariana pretendia, mas ela precisava saber. Estava acostumada a acordos. Ninguém dava nada de graça. Sempre havia uma contrapartida, uma expectativa, algo escondido nas entrelinhas. Eduardo entendeu a desconfiança. Não a julgou por isso. Nada.
Só quero que você e Gabriel fiquem bem. Mariana o encarou, procurando sinais de mentira, de segundas intenções, mas só viu sinceridade e cansaço, e uma tristeza tão profunda que reconheceu imediatamente, porque era parecida com a sua. Você perdeu alguém, não foi? Eduardo assentiu devagar. Minha esposa e minha filha, há 3 anos. Sinto muito, eu também. Ficaram ali os dois compartilhando um silêncio que dizia mais do que palavras conseguiriam. 2 estranhos unidos pela dor e pela tentativa de reconstruir algo que parecia impossível. Nos dias seguintes, a rotina da mansão mudou completamente. Gabriel acordava cedo, animado, e corria até o quarto da mãe para ter certeza de que ela estava ali. Tomavam café juntos na cozinha, conversando sobre coisas simples. Mariana fazia questão de ajudar, limpando, cozinhando, organizando. Eduardo tentou dizer que não era necessário, mas ela insistiu. Precisava se sentir útil. Precisava retribuir de alguma forma. Eduardo matriculou Gabriel numa escola particular próxima, comprando uniforme, material escolar, mochila nova. Mariana protestou, dizendo que era demais, mas Eduardo foi firme. Toda criança merece estudar. E Gabriel é inteligente. Vai se dar bem. No primeiro dia de aula, os 3 foram juntos. Mariana segurava a mão de Gabriel com força, nervosa. Fazia tanto tempo que não conseguia dar ao filho algo além de comida e teto. Agora ele ia para uma escola de verdade, com estrutura, professores qualificados, colegas da mesma idade. Gabriel entrou na sala com os olhos arregalados, maravilhado com as paredes, coloridas, os livros nas estantes, os brinquedos no canto. A professora o recebeu com um sorriso acolhedor, e Gabriel acenou para Mariana e Eduardo antes de sentar-se numa carteira perto da janela. No caminho de volta para casa, Mariana chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Eu nunca achei que ia conseguir dar isso para ele. Uma escola boa, um lugar seguro. Obrigada, Eduardo. De verdade. Ele vai ficar bem. E você também. As semanas passaram e a convivência foi se ajustando. Eduardo começou a sair mais de casa, acompanhando Gabriel à escola, fazendo compras, levando Mariana a entrevistas de emprego. Ela conseguiu uma vaga como caixa num supermercado próximo, com horários decentes e carteira assinada. Não pagava muito, mas era digno. E mais importante, permitia que ela visse Gabriel todos os dias. À noite, os 3 jantavam juntos. Eduardo, que passara anos comendo sozinho na cozinha escura, agora se via cercado de conversa, risadas, histórias do dia. Gabriel contava sobre os amigos que estava fazendo na escola, sobre as brincadeiras no recreio, sobre a professora que era legal. Mariana falava sobre os clientes engraçados do supermercado, sobre a colega de trabalho que virou amiga. E Eduardo, pela primeira vez em tanto tempo, se sentia parte de algo. Não era a mesma coisa que tinha antes. Nunca seria. Helena e Júlia não podiam ser substituídas. Mas era algo novo. Uma segunda chance de importar para alguém. Certa noite, depois que Gabriel foi dormir, Eduardo e Mariana ficaram na sala tomando chá. Ela olhou ao redor para os móveis que já não estavam mais cobertos por lençóis, para os retratos que Eduardo finalmente conseguira olhar sem desviar o rosto. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você estava tão sozinho quando o Gabriel te encontrou? Eduardo bebeu um gole do chá pensando na resposta. Porque achei que não merecia estar feliz. Achei que se elas tinham partido, eu também deveria parar de viver. Passei 3 anos apenas existindo, até que seu filho entrou pela minha porta e me fez lembrar que ainda há motivos para continuar. Mariana sentiu os olhos arderem. Ele tem esse dom. Sempre teve. Mesmo nos piores momentos, quando não tínhamos nada, ele sorria, e aquele sorriso me fazia acreditar que tudo ia melhorar. E melhorou. Graças a você. Eduardo balançou a cabeça. Não. Graças aos 3. Você é uma mãe incrível, Mariana. Gabriel tem sorte de ter você. Mariana corou levemente, não acostumada a elogios. Mudou de assunto rapidamente, mas guardou aquelas palavras no coração. Porém, nem tudo era fácil. Gabriel começou a enfrentar problemas na escola.
Alguns colegas zombavam dele por morar numa mansão, mas ter vindo de uma família pobre. Chamavam-no de adotado, de caridade, de coitadinho. Gabriel voltava para casa calado, os olhos vermelhos de ter segurado o choro o dia todo. Eduardo notou, e numa tarde chamou Gabriel para conversar no jardim. Sentaram-se no banco de madeira perto da árvore grande, com o sol filtrado pelas folhas, criando desenhos de luz no chão. Quer me contar o que está acontecendo? Gabriel chutou uma pedrinha com o pé, evitando olhar para Eduardo. Os meninos da escola ficam falando que eu não sou de verdade, que você só está cuidando de mim porque tem pena, que minha mãe é empregada e que a gente não devia estar aqui. Eduardo sentiu a raiva voltar, mas manteve a voz calma. E o que você acha disso? Gabriel encolheu os ombros. Não sei. Às vezes eu também acho que a gente não devia estar aqui. Que é tudo errado. Que você vai cansar e mandar a gente embora. Eduardo colocou a mão no ombro do menino firme e reconfortante. Escuta bem o que vou te dizer, Gabriel. Família não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem escolhe ficar. Quem cuida. Quem se importa. E você e sua mãe são minha família agora. Não importa o que esses meninos digam. Você merece estar aqui. Merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Gabriel finalmente olhou para Eduardo, os olhos brilhando de lágrimas contidas. De verdade? De verdade. Gabriel se jogou nos braços de Eduardo, abraçando-o com força. Eduardo correspondeu, sentindo algo quente e doloroso se expandir no peito. Aquele menino tinha se tornado tão importante para ele, tão essencial. Como isso tinha acontecido tão rápido? Naquela noite, Mariana recebeu uma ligação. Era a antiga colega de trabalho do condomínio, aquela que trabalhava ao lado dela na casa dos Mendonça. A voz vinha baixa, assustada. Mariana, preciso te contar uma coisa. Você saiu no momento certo. A patroa demitiu mais 2 funcionárias depois de você. Uma delas tinha um filho pequeno também, igual você. Ela tentou esconder, mas descobriram. Mandaram ela embora sem pagar nada. Disseram que ela tinha violado o contrato. Meu Deus! E tem mais. A polícia veio aqui outro dia. Parece que outras famílias na região estão sendo investigadas por trabalho análogo à escravidão. Jornadas excessivas, retenção de documentos, proibição de sair. Você deu sorte de ter saído quando saiu. Mariana desligou o telefone com as mãos tremendo. Lembrou-se dos 3 meses sem folga, das ameaças, da frieza. Lembrou-se de quantas vezes pensara em fugir, mas tinha medo demais de perder o único emprego que oferecia moradia. Se Eduardo não tivesse aparecido, quanto tempo mais teria ficado presa ali? Contou tudo para Eduardo na manhã seguinte. Ele ouviu em silêncio, a mandíbula apertada. Você não merecia passar por isso, ninguém merece, mas tanta gente passa, e não tem ninguém para ajudar. Eduardo pensou naquilo por dias. Havia tantas mulheres como Mariana por aí, tantas pessoas presas em situações abusivas, porque não tinham escolha. Talvez ele pudesse fazer algo. Talvez pudesse usar seus recursos, sua posição, para ajudar mais gente. Era uma ideia que começava a germinar, mas ainda não sabia bem como colocá-la em prática. Enquanto isso, a vida continuava. Gabriel melhorou na escola, aprendendo a ignorar os comentários maldosos e se aproximando de colegas mais gentis. Mariana se destacava, no trabalho, sendo promovida a supervisora de caixa. Eduardo começou a se voluntariar num abrigo para crianças, levando Gabriel junto algumas vezes. Ver o menino brincando com outras crianças que também passavam por dificuldades fazia Eduardo perceber o quanto Gabriel tinha crescido, o quanto todos eles tinham crescido. Numa tarde chuvosa de novembro, enquanto os 3 assistiam a um filme na sala com pipoca e cobertores, Gabriel adormeceu entre Eduardo e Mariana, a cabeça encostada no ombro dela, os pés sobre o colo dele. Mariana olhou para Eduardo por cima da cabeça do filho e sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Eduardo retribuiu. Naquele momento, sem palavras, os dois entenderam que aquilo era mais do que apenas ajuda, mais do que apenas gratidão. Era uma conexão real, uma família que se formava aos poucos,
com peças quebradas que se encaixavam de um jeito inesperado, mas perfeito. Quando o filme terminou, Eduardo carregou Gabriel até o quarto, deitando-o com cuidado na cama e cobrindo-o com o edredom. Mariana ficou na porta, observando, o coração apertado de emoção. Eduardo voltou e os dois desceram juntos, ficando na sala em silêncio confortável. Obrigada por tudo, Eduardo. Não só por me tirar daquele lugar, mas por fazer o Gabriel tão feliz. Por fazer eu me sentir segura de novo. Vocês me fizeram feliz também. Eu tinha esquecido como era ter alguém para cuidar, ter um motivo para acordar de manhã. Gabriel me salvou tanto quanto eu salvei ele. Mariana sentiu uma coragem crescer dentro dela, algo que não sentia há muito tempo. Eduardo, eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu queria que você soubesse que você é especial para nós. Não como alguém que está nos ajudando temporariamente, mas como alguém que faz parte da nossa vida de verdade. E eu, Mariana, hesitou, as palavras presas na garganta. Era arriscado demais, vulnerável demais. E se Eduardo não sentisse o mesmo? E se ela estragasse tudo aquilo que tinham construído juntos? Eduardo percebeu a hesitação e se aproximou um pouco, a voz suave. Você o quê? Mariana respirou fundo e decidiu ser honesta. Afinal, já tinham passado por tanto. Já tinham se visto nos piores momentos. Não fazia sentido esconder agora. Eu acho que estou me apegando a você de um jeito que não esperava. E não é só gratidão. É mais do que isso. Quando você sorri, quando você brinca com o... Gabriel, quando você simplesmente está por perto, eu me sinto completa. Eu sei que é cedo demais, que talvez eu não devesse estar sentindo isso, mas não consigo evitar. Eduardo ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Mariana já estava se preparando para a rejeição, para o constrangimento quando ele finalmente falou. Eu também sinto isso. Há semanas. Mas tinha medo de admitir. Tinha medo de estar traindo a memória da Helena. Tinha medo de que você só estivesse aqui por necessidade, não por escolha. Mariana sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Eu estou aqui porque quero estar. Porque você me faz sentir que posso recomeçar, que posso ser mais do que apenas uma mãe lutando para sobreviver. Você me faz sentir vista. Eduardo estendeu a mão e Mariana a segurou. Os dedos se entrelaçaram com naturalidade, como se sempre tivessem feito aquilo. Ficaram ali, sentados no sofá, de mãos dadas, deixando o silêncio dizer o que as palavras não conseguiam alcançar. Nos dias seguintes, a relação entre os dois mudou sutilmente. Nada dramático. Apenas pequenos gestos que antes não existiam. Eduardo segurava a porta para Mariana passar. Ela preparava o café dele do jeito que ele gostava. Trocavam olhares durante o jantar, que faziam Gabriel revirar os olhos e reclamar que estavam sendo melosos. Mas o menino sorria, porque via a felicidade nos dois, e aquilo o fazia feliz também. Uma tarde, enquanto Mariana estava no trabalho e Gabriel na escola, Eduardo recebeu uma visita inesperada. Era seu primo, Fernando, alguém que não via há mais de 2 anos. Fernando era advogado, sempre bem vestido, sempre calculista, herdeiro de uma parte menor dos negócios da família, mas que sempre achou que merecia mais. Eduardo, que surpresa você atender a porta. Pensei que tivesse contratado alguém para isso. Eduardo não escondeu a irritação. O que você quer, Fernando? Fernando entrou sem ser convidado, olhando ao redor com interesse excessivo. Ouvi dizer que você está morando com uma mulher e uma criança. Fiquei curioso. Afinal, você passou anos trancado aqui, recusando qualquer contato, e de repente surge essa história. Quem são eles? Uma amiga e o filho dela. Estão passando por dificuldades e eu ofereci ajuda. Fernando riu, um som sem humor. Ajuda? Ou você está sendo manipulado? Porque pelo que sei, essa mulher apareceu do nada e agora mora na sua casa, usa seu dinheiro. E você está bancando tudo, não acha suspeito? Eduardo cerrou os punhos, tentando manter a calma. Não tem nada de suspeito. Mariana trabalha, paga suas próprias contas. E Gabriel é uma criança que precisava de ajuda. Se você veio aqui apenas para insinuar coisas, pode ir embora.
Fernando levantou as mãos em gesto de paz, mas o sorriso cínico permaneceu. Calma, primo. Só estou preocupado com você. Afinal, somos família, e eu não queria ver você sendo aproveitado. Principalmente considerando que você ainda é bastante vulnerável emocionalmente. Eduardo deu um passo à frente, a voz baixa, mas firme. Saia da minha casa. Agora. Fernando saiu, mas não sem antes lançar um último olhar avaliador pela sala. Eduardo fechou a porta com força, o coração batendo acelerado. Sabia que aquela visita não tinha sido inocente. Fernando estava farejando algo. Provavelmente estava de olho na herança, preocupado que Eduardo deixasse tudo para Mariana e Gabriel. A ganância sempre fora a marca registrada daquele lado da família. Quando Mariana chegou do trabalho, Eduardo contou sobre a visita. Ela empalideceu. Você acha que ele vai causar problemas? Não sei, mas vamos ficar atentos. A preocupação de Eduardo se mostrou justificada. Nas semanas seguintes começaram a receber visitas de assistentes sociais. Primeiro foi uma mulher simpática, doutora Patrícia, que fez perguntas básicas sobre a situação de Gabriel, sobre como ele estava se adaptando, se estava frequentando a escola, se tinha acompanhamento médico. Eduardo e Mariana responderam tudo com honestidade, e a assistente social pareceu satisfeita. Mas então vieram outras visitas, mais invasivas, mais desconfiadas. Um homem de terno que se apresentou como Dr. Rodrigo começou a fazer perguntas sobre a estabilidade emocional de Eduardo, sobre seu histórico de depressão após a perda da família, sobre se ele estava realmente apto para cuidar de uma criança. O senhor passou por tratamento psicológico? Passei, logo após o acidente. Fiz terapia por 1 ano. E como está agora? Ainda sente episódios depressivos? Eduardo hesitou. Não queria mentir, mas também não queria que usassem sua dor contra ele. Estou bem, muito melhor do que estava. Gabriel me ajudou a encontrar um propósito de novo. Dr. Rodrigo anotou tudo num tablet, a expressão neutra. Entendo. E a relação entre o senhor e a mãe da criança? É romântica? Mariana, que estava na sala também, respondeu antes que Eduardo pudesse. Somos amigos. Eduardo nos acolheu num momento difícil e estamos construindo uma vida juntos. Não vejo problema nisso. O problema, senhora Silva, é que relações repentinas em situações de vulnerabilidade podem ser questionáveis. Precisamos garantir que a criança está num ambiente estável e saudável. Ele está. Gabriel nunca foi tão feliz. Dr. Rodrigo apenas assentiu, fez mais algumas anotações e foi embora, deixando um clima pesado no ar. Eles vão tentar tirar o Gabriel de mim, não vão? Mariana estava à beira das lágrimas. Não vou deixar. Eduardo segurou as mãos dela com firmeza. Vamos fazer isso do jeito certo. Vou iniciar o processo de adoção. Legal. Oficial. Assim ninguém pode questionar. Mas e se não deixarem? E se decidirem que você não está apto? E se... Eduardo a puxou para um abraço, sentindo o corpo dela tremer. Vamos lutar. Juntos. Por Gabriel. Por nós. A advogada que Eduardo contratou, doutora Helena, não Helena sua esposa, mas uma profissional competente e respeitada em São Paulo, explicou a situação com clareza. O processo de adoção pode ser longo e complicado, especialmente porque você é solteiro, passou por um trauma recente e está claramente envolvido emocionalmente com a mãe da criança. Vão questionar suas motivações, sua estabilidade, tudo. O que eu preciso fazer? Primeiro, a mãe biológica precisa concordar formalmente com a adoção. Depois, você passará por avaliações psicológicas, visitas domiciliares, entrevistas. Um juiz vai analisar tudo e decidir se é do melhor interesse da criança. E quanto tempo isso leva? Pode levar de 6 meses a 2 anos, depende de muitas variáveis. Eduardo engoliu em seco. 2 anos era muito tempo, mas não tinha escolha. Precisava fazer aquilo da maneira correta. Mariana assinou todos os documentos necessários concordando com a adoção. Chorou ao colocar a assinatura no papel, não porque não confiava em Eduardo, mas porque era assustador abrir mão legal do filho, mesmo que temporariamente, mesmo que fosse para o bem dele. Você ainda é a mãe dele, Mariana. Sempre vai ser. Isso aqui é só papel.
O que importa é o que está no coração. Ela assentiu, enxugando as lágrimas, mas o medo permanecia. O processo começou oficialmente. Eduardo passou por avaliações psicológicas intensas, sessões com psicólogos que faziam perguntas difíceis sobre seu luto, sobre como havia superado, sobre se estava realmente pronto para ser pai novamente. Ele respondeu com honestidade brutal, não escondendo a dor, mas mostrando também a cura, mostrando como Gabriel tinha trazido luz de volta para sua vida. As visitas domiciliares continuaram. Assistentes sociais apareciam sem aviso, observando a interação entre Eduardo e Gabriel, fazendo perguntas para o menino quando achavam que os adultos não estavam ouvindo. Gabriel, você gosta de morar aqui? Gosto muito. O Eduardo é legal com você? É sim. Ele me ajuda com a lição, brinca comigo, me leva para a escola. E ele deixa eu falar com minha mãe sempre que eu quero. Você sente falta de morar só com sua mãe? Gabriel pensou por um momento. Às vezes. Mas agora a gente está junto de novo. E o Eduardo também. É melhor assim, a gente é uma família agora. As palavras de Gabriel foram incluídas no relatório. Doutora Patrícia, a assistente social mais simpática, escreveu uma avaliação positiva, destacando o vínculo claro entre Eduardo e a criança, o ambiente amoroso e estruturado que estavam proporcionando. Mas nem tudo era fácil. Fernando, o primo de Eduardo, entrou com uma petição contestando a adoção. Alegava que Eduardo não estava mentalmente estável, que estava sendo manipulado por Mariana, e que a situação toda era irregular. Pior, Fernando insinuava que Mariana poderia estar interessada apenas no dinheiro de Eduardo e que Gabriel estava sendo usado como ferramenta para garantir acesso à fortuna da família. A audiência foi marcada para uma manhã fria de janeiro. Eduardo, Mariana e a advogada chegaram cedo ao fórum, nervosos, mas determinados. Fernando estava lá também, acompanhado de seu próprio advogado. Um homem de aparência intimidadora que não parava de folhear papéis. A juíza responsável pelo caso era a doutora Carmen Ribeiro, uma mulher de meia-idade conhecida por ser justa, mas extremamente criteriosa. Ela ouviu primeiro os argumentos do advogado de Fernando, que pintou Eduardo como um homem fragilizado, incapaz de tomar decisões racionais, e Mariana como uma oportunista que se aproveitara da situação. Depois foi a vez da advogada de Eduardo. Doutora Helena apresentou todos os relatórios psicológicos, as avaliações das assistentes sociais, os boletins escolares de Gabriel, mostrando melhora significativa no desempenho, fotos da família em momentos felizes. Apresentou também depoimentos de vizinhos, da diretora da escola, até do gerente do supermercado onde Mariana trabalhava, todos atestando o caráter e a dedicação deles. Por fim, a juíza pediu para ouvir Mariana. Ela se levantou, as pernas tremendo, mas a voz firme. Meritíssima, eu sei que minha história não é perfeita. Eu passei por muitas dificuldades, tomei decisões que não foram as melhores. Deixei meu filho sozinho, porque achei que estava fazendo o certo ao aceitar um emprego. Mas desde que Eduardo apareceu na minha vida, tudo mudou. Ele salvou meu filho. Salvou a mim. E não foi por dinheiro ou interesse. Foi por bondade genuína. Gabriel ama o Eduardo. E eu confio nele completamente. Ele é a melhor coisa que aconteceu para nós. A juíza anotou tudo. Depois chamou Eduardo. Senhor Almeida, por que você quer adotar Gabriel? Eduardo respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Porque ele precisa de mim. E eu preciso dele. Quando minha família partiu, achei que minha vida tinha acabado. Passei 3 anos apenas existindo, sem propósito, sem alegria. Até que Gabriel entrou pela minha porta. Ele não sabia quem eu era, não se importava com meu dinheiro ou minha casa. Ele só precisava de ajuda. E ajudá-lo me salvou. Ele me ensinou que ainda posso ser pai, que ainda posso fazer diferença na vida de alguém. E agora não consigo imaginar minha vida sem ele. Ou sem Mariana. Eles são minha família, a família que eu escolhi. E vou lutar por eles até o fim. A sala ficou em silêncio. Até o advogado de Fernando pareceu tocado.
A juíza olhou para Gabriel, que estava sentado ao lado de Mariana. Gabriel, você pode vir aqui um momento? O menino se levantou e foi até a frente, os olhos arregalados de nervosismo. A juíza se abaixou para ficar na altura dele, a voz gentil. Gabriel, eu sei que isso tudo é assustador, mas preciso que você seja honesto comigo. Você quer que o Eduardo seja seu pai? Gabriel olhou para Eduardo, depois para Mariana, depois de volta para a juíza. Quero sim, ele é legal. Ele cuida da gente. E ele faz minha mãe feliz. Ele já é meu pai, só falta no papel. A juíza sorriu levemente e acenou para que Gabriel voltasse ao lugar. Vou analisar todos os documentos e depoimentos. Minha decisão será comunicada em 15 dias. Os 15 dias se arrastaram como meses. Eduardo mal dormia, Mariana vivia tensa e Gabriel percebia a ansiedade dos dois, ficando mais quieto, mais grudado neles. Faziam questão de manter a rotina normal, de não demonstrar muito o medo, mas era difícil. Uma manhã, a advogada ligou. Eduardo atendeu com o coração na boca. Eduardo, tenho boas notícias. A juíza indeferiu a petição de Fernando. Ela considerou que ele não tinha base legal para contestar a adoção e que estava agindo por interesses pessoais. E mais, ela autorizou a adoção. Você é oficialmente o pai legal de Gabriel. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Teve que se sentar. Mariana correu até ele, os olhos arregalados de expectativa. E então? Ele sorriu, os olhos cheios de lágrimas. Ele é meu filho. Oficialmente. Mariana gritou de alegria e se jogou nos braços dele. Os dois choravam e riam ao mesmo tempo. Gabriel, que estava no quarto, desceu correndo ao ouvir o barulho. O que aconteceu? Eduardo se ajoelhou na frente dele, as mãos nos ombros do menino. Gabriel, agora é oficial. Você é meu filho. De verdade. Gabriel olhou para ele processando, e então um sorriso enorme se abriu em seu rosto. Ele se jogou nos braços de Eduardo, abraçando-o com toda a força que tinha. Eu tenho um pai de verdade agora? Sempre teve, mas agora todo mundo sabe. Nos dias seguintes, foram ao cartório para registrar a mudança oficial. Gabriel Silva agora era Gabriel Silva Almeida. Quando o menino viu seu novo nome no documento, passou os dedos pelas letras com reverência. Silva Almeida. Eu gosto. Eduardo segurou o documento com cuidado, guardando-o como se fosse o objeto mais precioso do mundo. E era. Representava tudo o que eles tinham construído juntos, tudo o que tinham superado. Naquela noite, comemoraram com um jantar especial. Eduardo cozinhou o prato favorito de Gabriel, lasanha com muito queijo, e Mariana fez um bolo de chocolate. Colocaram velas e cantaram parabéns, mesmo não sendo aniversário de ninguém. Estava comemorando o nascimento de uma nova família. Depois que Gabriel foi dormir, Eduardo e Mariana ficaram na varanda, olhando as estrelas. Ele a puxou para mais perto, passando o braço ao redor dos ombros dela. Obrigado por confiar em mim, por deixar que eu fizesse parte da vida de Gabriel. Obrigado por nos escolher, por nos amar. Eduardo virou-se para ela, os olhos intensos. Eu te amo, Mariana. De verdade. Não é só gratidão ou conveniência, é amor. Do tipo que eu achei que nunca mais sentiria. Mariana sentiu o coração disparar. Levantou a mão e tocou o rosto dele, os olhos brilhando. Eu também te amo, Eduardo. Desde aquele dia que você apareceu no condomínio e nos tirou de lá. Você foi corajoso quando eu não conseguia ser. Foi forte quando eu estava quebrada. E agora me faz sentir que posso sonhar de novo. Eduardo a beijou, suave e carinhoso, selando aquele momento sob as estrelas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo, os olhos ainda úmidos, mas de felicidade dessa vez. A vida seguiu, mas agora com uma leveza que não existia antes. Eduardo e Mariana assumiram o relacionamento abertamente. Gabriel ficou radiante quando eles contaram oficialmente, embora o menino já soubesse há tempos. Ele até brincou que tinha sido ele quem juntara os dois, o que não deixava de ser verdade. A mansão, que por tanto tempo fora um mausoléu de lembranças dolorosas, transformou-se completamente.
Eduardo finalmente teve coragem de abrir o quarto de Júlia, não para apagar sua memória, mas para honrá-la de uma forma diferente. Guardou os brinquedos mais especiais em caixas bonitas, doou os outros para o abrigo onde fazia trabalho voluntário e transformou o espaço num quarto de estudos com uma pequena biblioteca. Colocou uma foto emoldurada de Júlia na estante, junto com as novas fotos de Gabriel. Olhando para a foto da filha, sussurrou baixinho: "Espero que você esteja orgulhosa de mim, minha pequena. Encontrei um jeito de continuar. Não porque esqueci você, mas porque aprendi que o amor não acaba. Ele só se transforma." Mariana, que estava na porta, ouviu e sentiu os olhos arderem. Aproximou-se e segurou a mão dele. Ela está orgulhosa. Tenho certeza. Eduardo também mudou o quarto que fora dele e de Helena. Trocou os móveis, mudou a decoração, criou um espaço novo. Não para apagar o passado, mas para construir o futuro. E aos poucos, aquele quarto se tornou o lugar onde ele e Mariana passavam as noites conversando sobre planos, sonhos e esperanças. Gabriel continuou crescendo e se desenvolvendo. Fez amigos verdadeiros na escola, alunos que não se importavam de onde ele vinha, apenas que era engraçado, gentil e bom de futebol. Melhorou significativamente nas notas, especialmente em matemática, e a professora elogiava sempre seu progresso. Nas reuniões escolares, Eduardo e Mariana iam juntos, sentavam-se lado a lado e ouviam com orgulho os elogios sobre o filho. Sim, filho, porque Gabriel era filho dos dois agora. Eduardo legalmente, Mariana biologicamente, mas ambos no coração. Uma tarde, Eduardo reuniu Mariana e Gabriel na sala. Tinha algo importante a dizer. Os dois se sentaram no sofá, curiosos. Eduardo ficou de pé, nervoso de um jeito que fazia Gabriel rir. "Por que você está tão agitado, pai?" "Porque tenho uma pergunta importante a fazer." Eduardo se ajoelhou na frente de Mariana, tirando uma caixinha do bolso. Dentro, um anel simples, mas bonito, com uma pedra azul que brilhava à luz. Mariana levou a mão à boca, os olhos arregalados. "Mariana Silva, você me devolveu a vida. Me ensinou a amar de novo, a sorrir de novo, a ter esperança de novo. Não consigo imaginar um único dia sem você. Quer casar comigo?" Mariana não conseguiu falar, apenas acenou com a cabeça freneticamente, as lágrimas escorrendo. Eduardo colocou o anel em seu dedo, e ela o puxou para um beijo. Gabriel pulou do sofá e abraçou os dois, gritando de felicidade. "A gente vai ser uma família de verdade mesmo, com casamento e tudo." Eduardo riu, bagunçando os cabelos do menino. "Já somos uma família de verdade, mas agora vai ser oficial também." Os preparativos para o casamento começaram. Mariana queria algo simples, no jardim da mansão. Eduardo contratou um paisagista para revitalizar o espaço que estivera abandonado por tanto tempo. Em poucas semanas o jardim se transformou. As flores voltaram a crescer, a grama foi aparada, novas mudas foram plantadas e até uma pequena fonte foi instalada no centro. Gabriel ajudava sempre que podia. Regava as plantas, arrancava as ervas daninhas, plantava sementes. Ver aquele menino cuidando do jardim com tanto carinho fazia Eduardo lembrar de quando fazia a mesma coisa com Júlia. Era doloroso, mas também reconfortante, como se as gerações se conectassem através daqueles gestos simples. O convite foi enviado para poucos, amigos próximos que Eduardo tinha reencontrado depois de tanto tempo isolado. Colegas de trabalho de Mariana que se tornaram amigas, vizinhos que sempre tentaram ajudar e agora finalmente viam Eduardo sorrindo de novo. E claro, as pessoas do abrigo onde Eduardo era voluntário, especialmente as crianças que Gabriel adorava. Fernando não foi convidado, e nem seria bem-vindo. Depois da audiência, ele tentou se aproximar de novo, se desculpar, dizer que estava apenas preocupado com o primo. Mas Eduardo foi claro. Queria distância. Não havia espaço em sua vida para pessoas movidas por ganância e despeito. A semana antes do casamento foi agitada. Mariana experimentou vestidos até encontrar o perfeito. Branco, simples, com um corte elegante que a fazia se sentir bonita. Gabriel ganhou um terno pequeno e passava horas se olhando no espelho, achando que estava parecendo um adulto de verdade. Eduardo reformou o terno que usara no próprio casamento com Helena, anos atrás.
Sentiu uma pontada ao vesti-lo, mas dessa vez não era apenas dor. Era também gratidão por ter amado e sido amado então, e por ter a chance de amar e ser amado novamente. Na noite anterior ao casamento, Eduardo não conseguia dormir. Ficou na varanda, olhando para o jardim iluminado pela lua. Mariana apareceu, envolta num roupão, e sentou-se ao lado dele. Não consegue dormir também? Não. Tô pensando em tudo o que aconteceu. Como a vida muda rápido. Há 6 meses eu estava sozinho, sem esperança, esperando apenas que os dias passassem. E agora olha onde estou, prestes a me casar com você, pai de um menino incrível, cercado de gente que se importa. Às vezes parece sonho, é real e merecido. Você merece ser feliz, Eduardo. Você também. Você passou por tanta coisa, lutou tanto pelo Gabriel, merece toda a felicidade do mundo. Mariana encostou a cabeça no ombro dele e ficaram ali, em silêncio, apenas aproveitando a tranquilidade da noite. O dia do casamento amanheceu ensolarado, com um céu azul sem nuvens e uma brisa suave que balançava as flores do jardim. Eduardo acordou cedo, arrumou-se com cuidado e desceu para ajudar nos últimos preparativos. Gabriel estava tão animado que mal conseguia ficar parado, correndo de um lado para o outro, verificando se estava tudo certo. Mariana se arrumou no quarto com a ajuda de 2 amigas. Quando estava pronta, olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Parecia uma princesa. Uma princesa que tinha sobrevivido a tempestades e finalmente encontrara seu final feliz. A cerimônia seria ao meio-dia. As cadeiras foram organizadas em semicírculo no jardim, com um caminho de pétalas de rosas levando até o pequeno altar improvisado sob uma pérgola enfeitada com flores brancas e lilazes. Um violonista tocava suavemente ao fundo, criando uma atmosfera mágica. Os convidados foram chegando e se acomodando. Rostos sorridentes, expectativas altas, emoção no ar. Eduardo esperava no altar com Gabriel ao lado, seu padrinho. O menino segurava as alianças com tanta seriedade que alguns convidados tiveram que segurar o riso. Quando a música mudou, todos se levantaram. Mariana apareceu no início do caminho, acompanhada por ninguém menos que Gabriel. Fora a ideia dele, queria ser ele a levar a mãe até o altar, porque tinha sido ele que, de certa forma, juntara os dois. Mãe, você tá linda. Obrigada, meu amor, você também está lindo. Os dois caminharam devagar, Mariana segurando a mão do filho, os olhos fixos em Eduardo, que a esperava com um sorriso emocionado. Quando chegaram ao altar, Gabriel soltou a mão da mãe e a entregou formalmente a Eduardo, com toda a pompa que um menino de 7 anos conseguia ter. Cuida bem dela, tá? Prometo. Gabriel foi para o lado, e Eduardo segurou as mãos de Mariana. Os dois se olharam, o mundo ao redor desaparecendo por um instante. Havia tanto amor ali, tanta gratidão, tanta esperança. O celebrante, um amigo de Eduardo que era juiz de paz, conduziu a cerimônia com simplicidade e emoção. Falou sobre segundas chances, sobre como o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, sobre como a família é construída não apenas por sangue, mas por escolha. Quando chegou a hora dos votos, Eduardo foi primeiro. Mariana, quando você entrou na minha vida, eu estava perdido. Achava que meu propósito tinha acabado, que não havia mais motivos para continuar. Mas você e Gabriel me mostraram que ainda há muito a viver. Você me ensinou que é possível amar de novo sem trair o passado. Prometo te amar, te respeitar, te apoiar em todos os momentos. Prometo ser o melhor parceiro que eu puder ser. E prometo que Gabriel sempre terá em mim não apenas um pai, mas um amigo e protetor. Mariana enxugou as lágrimas antes de falar, a voz embargada, mas firme. Eduardo, você apareceu quando eu mais precisava. Salvou meu filho, salvou a mim e nos deu uma família. Você me fez acreditar que posso ser mais do que apenas sobreviver. Com você, eu vivo de verdade. Prometo te amar todos os dias, te apoiar em todas as batalhas e construir ao seu lado uma vida cheia de alegria e amor. E prometo que sempre vou honrar a memória de Helena e Júlia, porque elas fizeram parte de quem você é, do homem incrível que eu amo. Não havia um olho seco no jardim.
Até o celebrante precisou pausar para se recompor antes de continuar. Pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eduardo puxou Mariana para um beijo e todos aplaudiram e gritaram de felicidade. Gabriel pulou e correu para abraçar os dois, criando uma cena que o fotógrafo capturou perfeitamente. Os três abraçados, sorrindo, uma família completa. A festa foi simples, mas cheia de alegria. Comida deliciosa, música ao vivo, risadas e conversas animadas. Gabriel dançou com a mãe, depois com Eduardo e depois com todas as crianças que estavam lá. Eduardo e Mariana dançaram juntos, perdidos um no olhar do outro, enquanto os convidados observavam emocionados. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr tingindo o céu de laranja e rosa, Eduardo subiu num pequeno palco improvisado e pediu atenção. Quero agradecer a todos por estarem aqui conosco nesse dia tão especial. Muitos de vocês me viram no meu pior momento, quando achei que não havia mais nada para mim. E hoje estou aqui, casado com a mulher que amo, pai de um menino incrível, cercado de pessoas queridas. A vida é estranha, às vezes tira tudo de nós, mas às vezes também devolve de formas que nunca esperamos. Gabriel entrou na minha casa por acaso, mas mudou tudo, e sou eternamente grato por isso. A Mariana, a Gabriel e a todos vocês, obrigado por fazerem parte da minha história. Os aplausos foram ensurdecedores. Mariana subiu ao lado dele e o beijou novamente, enquanto Gabriel gritava do meio da multidão. Isso, mãe, beija ele de novo. Todos riram e a festa continuou até tarde da noite. Quando finalmente ficaram sozinhos, já de madrugada, Eduardo, Mariana e Gabriel se sentaram nos degraus da entrada da mansão, olhando para o jardim ainda iluminado por luzinhas pisca-pisca. Gabriel estava quase dormindo, encostado entre os dois. Foi o melhor dia da minha vida. Mariana suspirou, satisfeita. O nosso. Eduardo corrigiu, passando o braço ao redor dela. Gabriel bocejou. Quando vou ter um irmãozinho? Eduardo e Mariana trocaram um olhar surpreso e depois riram. Calma, campeão. Vamos com... Calma. Mas eu quero um irmão ou uma irmã, tanto faz. Só não quero ser filho único, quem sabe um dia. Mariana beijou o topo da cabeça dele. Por enquanto, vamos aproveitar nós três. Gabriel aceitou, fechando os olhos e finalmente adormecendo. Eduardo o carregou até o quarto, deitando-o com cuidado e cobrindo-o com o edredom. Ficou ali por um momento, apenas observando, o coração cheio. Mariana apareceu na porta e os dois saíram juntos, deixando uma luz noturna acesa. No corredor, Eduardo a puxou para mais perto. Obrigado por hoje. Por tudo. Obrigada a você. Por nos dar uma família. Os meses seguintes trouxeram uma rotina de felicidade. Eduardo voltou a trabalhar, aceitando projetos de engenharia civil que realmente o interessavam, não mais por obrigação, mas por prazer. Mariana foi promovida no supermercado, assumindo a gerência de uma das unidades. Gabriel continuava crescendo, aprendendo, sorrindo. A mansão, que antes era fria e vazia, agora era cheia de vida. Música tocando nas manhãs, cheiro de comida fresca, risadas ecoando pelos cômodos, desenhos de Gabriel grudados na geladeira com ímãs coloridos, fotos da nova família espalhadas pelas paredes. Os antigos retratos de Helena e Júlia ainda estavam lá, mas agora dividiam espaço com as novas memórias, criando uma galeria de amores que se complementavam em vez de se excluírem. Eduardo plantou uma árvore no jardim em memória de Helena e Júlia, e toda vez que Gabriel regava suas próprias plantas, regava também aquela árvore. Era um jeito de manter viva a lembrança, de ensinar ao menino que o amor não tem fim, apenas se transforma. Numa manhã de março, Gabriel acordou animado. Era seu aniversário de 8 anos. Desceu correndo e encontrou a sala decorada com balões e uma mesa cheia de presentes. Eduardo e Mariana estavam lá, sorrindo. Feliz aniversário, filho! Gabriel abraçou os dois com força. Depois correu para abrir os presentes. Bicicleta nova, jogos, livros, roupas. Mas o presente que mais o emocionou foi um álbum de fotos que Eduardo e Mariana montaram juntos.
Continha fotos desde o dia em que Gabriel entrara na mansão pela primeira vez, magro e assustado, até fotos recentes na escola, no jardim, no casamento. A última página tinha uma foto dos três juntos, abraçados, sorrindo, com uma frase escrita à mão. Nossa família, nosso amor, nossa história. Gabriel passou os dedos pelas fotos, os olhos brilhando. Posso guardar para sempre? É seu. Eduardo respondeu. Para você nunca esquecer de onde viemos e de quanto nos amamos. Eu nunca vou esquecer. Nunca. Naquela noite, depois da festa de aniversário com amigos e muita bagunça, Gabriel foi dormir feliz e exausto. Eduardo e Mariana ficaram na sala, arrumando a bagunça, mas sem pressa. Trabalhavam lado a lado, trocando sorrisos, roubando beijos, simplesmente aproveitando a companhia um do outro. Você acha que a Helena e a Júlia aprovariam tudo isso? Mariana perguntou de repente, hesitante. Eduardo parou o que estava fazendo e olhou para ela com seriedade. Tenho certeza. Elas gostariam de ver que eu encontrei um jeito de ser feliz de novo. Que não desisti. E que Gabriel está recebendo todo o amor que ele merece. Mariana assentiu aliviada. Às vezes tinha medo de estar ocupando um espaço que não era seu, de estar sendo uma intrusa numa história que não começara com ela. Mas Eduardo sempre a tranquilizava, sempre a fazia sentir que seu lugar era legítimo e merecido. Alguns meses depois, numa consulta médica de rotina, Mariana descobriu que estava grávida. Ficou em choque no consultório, sem saber como reagir. Quando contou para Eduardo naquela noite, ele primeiro ficou em silêncio, depois um sorriso imenso se abriu em seu rosto. Sério? Vamos ter um bebê? Vamos. Você está feliz? Estou mais do que feliz. Estou completo. Contaram para Gabriel no dia seguinte. O menino pulou de alegria, gritando que ia ser o melhor irmão mais velho do mundo. Passou semanas planejando como ia ensinar o bebê a jogar futebol, a andar de bicicleta, a fazer desenhos. A gravidez foi tranquila. Eduardo era super protetor, sempre atento, sempre cuidadoso. Mariana ria da preocupação excessiva dele, mas no fundo adorava. Gabriel também ajudava, trazendo travesseiros, buscando água, conversando com a barriga da mãe. Quando a pequena Sofia nasceu numa manhã de dezembro, a família estava completa. Eduardo segurou a filha nos braços e chorou, mas eram lágrimas de alegria pura. Era como se o universo estivesse dizendo que ele merecia uma segunda chance, que podia ser pai de novo sem culpa, sem medo. Gabriel ficou encantado com a irmã. Passava horas ao lado do berço, apenas observando, tocando as mãozinhas minúsculas, sussurrando que ia protegê-la para sempre. Mariana, ainda na cama do hospital, olhou para Eduardo segurando Sofia e para Gabriel ao lado e sentiu que finalmente estava em casa. Não na mansão, não em São Paulo, mas ali naquela unidade familiar que tinham construído juntos, peça por peça, dia após dia. Os anos seguintes foram de crescimento e aprendizado. Sofia crescia rápido, parecida com o pai, mas com o temperamento doce da mãe. Gabriel se tornava um adolescente responsável, estudioso, protetor da irmã. Eduardo e Mariana envelheciam juntos, acumulando novas memórias, superando novos desafios, sempre de mãos dadas. A mansão continuava sendo lar, mas agora também era refúgio para outras pessoas. Eduardo e Mariana começaram um projeto social, abrindo as portas da casa uma vez por mês para receber mães em situação vulnerável, oferecendo orientação jurídica, apoio emocional, conexões com empregos dignos. Era um jeito de retribuir, de garantir que outras mulheres não passassem pelo que Mariana passou. Gabriel, quando cresceu, decidiu estudar direito para ajudar ainda mais no projeto. Sofia, inspirada pelo pai, quis ser engenheira, e Eduardo e Mariana apenas observavam, orgulhosos, vendo os filhos se tornarem pessoas incríveis. Numa noite de inverno, muitos anos depois daquele primeiro encontro, Eduardo estava na varanda, agora mais velho, cabelos totalmente brancos, mas com um sorriso tranquilo no rosto. Mariana se juntou a ele, também envelhecida, mas ainda bonita aos olhos dele. No que você está pensando? Em tudo.
em como tudo mudou naquele dia que Gabriel entrou pela minha porta. Como uma criança perdida salvou um homem quebrado. Como você me ensinou a amar de novo. Como construímos isso tudo juntos. Foi um milagre. Foi uma escolha. Escolhemos não desistir. Escolhemos lutar. Escolhemos amar. Mariana encostou a cabeça no ombro dele e ficaram ali, olhando para as estrelas, exatamente como tinham feito tantos anos atrás. A mansão no Morumbi não era mais uma casa vazia e triste. Era um lar cheio de vida, amor e esperança. Onde antes havia silêncio, agora havia risadas. Onde antes havia abandono, agora havia cuidado. Onde antes havia dor, agora havia cura. Eduardo Almeida, Mariana Silva Almeida, Gabriel Silva Almeida e Sofia Almeida. Uma família unida não por acaso, mas por escolha. Uma família que provou que nunca é tarde demais para recomeçar, que o amor pode renascer das cinzas e que, às vezes, os milagres chegam disfarçados de pequenos meninos perdidos numa noite fria de outubro. E assim, a história que começara com um homem isolado em sua mansão, perdido em lembranças dolorosas, terminou com uma família completa, feliz e cheia de amor. Porque no final é o amor que cura, é o amor que transforma, é o amor que salva. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo, Mariana e Gabriel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de recomeço, superação e amor, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que nunca é tarde para recomeçar e que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai emocionar você.